Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Mais um sábado estamos aqui novamente para nos meditarmos na palavra. E Deus tem algo importante para ti essa tarde, meu irmão, nesse sábado, 17 de agosto de 2024. Deus vai falar conosco sobre a fé. A fé que nós precisamos todos os nossos dias das nossas vidas. E Deus, Ele busca olhar para nós e ver eu e você exercitando a nossa fé todos os dias das nossas vidas, meu irmão. E nessa tarde, presta atenção no que Deus vai falar através da palavra, que você está fazendo a leitura da palavra nessa tarde, e você vai entender. Eu oro a Deus que você vai entender as Escrituras, que você vai entender a palavra, e que o Espírito Santo venha te fortalecer, o Espírito Santo venha te dar direção, meu irmão, que você entenda a palavra, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é que vai te dar vitória, que você vai ter vitória através dela, meditando na palavra, se alimentando da palavra. Não adianta você só ouvir homens pregando. É bom ouvir a pregação? Sim, é bom. É bom nós ouvir pregações que edificam, sim, é bom, mas a palavra não pode fazer falta, não pode estar em falta na tua vida, né? A palavra é necessária na tua vida, meu querido. Eu quero dizer para você que está ouvindo este vídeo, que a palavra de Deus, ela é necessária para a tua vida. Quer conhecer a Deus? Vá para a palavra. Quer entender quem é Deus? Vá para a palavra. Na palavra tu vai encontrar tudo que você precisa para a tua vida, para você progredir, para você crescer espiritualmente, para você ser um homem ou uma mulher que entende a palavra. Quando alguém perguntar algo para você, você saiba responder esta pessoa. É a palavra que vai te dar isso. A palavra que vai te dar sustentação, a palavra que vai te dar conhecimento, a palavra que vai te dar tudo o que você precisa aprender na caminhada com Cristo Jesus. Amém, meu irmão? E a palavra nessa tarde que Deus colocou no meu coração, queridos, ela está lá no livro de Hebreus. Você pode abrir na tua Bíblia, se você tem uma Bíblia, abre no livro de Hebreus. Vamos estar lendo do capítulo 11, do versículo 1 em diante. Amém, irmãos? Vou fazer a leitura nessa tarde para nós meditar no que Deus está falando conosco nessa tarde. Porque Deus fala através da sua palavra, meu irmão. É a sua palavra que fala conosco. Então nós temos que ler a palavra para Deus ouvir a voz dele falando conosco. Amém? Vamos fazer a leitura então. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Ora, a fé e a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Olha só, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio existir as coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. No 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O 7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O que nós vemos aqui, irmãos? O que nós vemos aqui? A fé operando. A fé operando. Então, eu quero dizer para você, meu querido. Eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, nessa tarde, nesse sábado. Nós, como cristãos, nós devemos motivar nossos irmãos a buscar a Deus. Nós devemos ser motivadores, não desanimadores como muitos por aí, que pregam o evangelho, desanimar as pessoas a buscar a Deus. Eles desanimam com as suas doutrinas, com os seus ensinamentos, com as suas pregações interesseiras,
com tudo, meu irmão, você vê, você sabe o que eu estou falando. Mas aqui o meu propósito é levar você, meu irmão, a conhecer a Escritura. É levar você a conhecer a palavra. Conhecer o Deus da palavra. Está entendendo? O Deus da palavra. O Criador dos céus e da terra. Que criou a minha vida do pó da terra. E criou a tua vida do pó da terra. É esse Deus que eu estou falando para você. Esse Deus que não te cobra nada, meu irmão, para te abençoar. Não cobra um centavo para te abençoar, meu. É esse Deus maravilhoso que nós servimos. E nós temos que conhecê-lo, porque senão nós vamos conhecer por boca dos homens, irmãos. Nós vamos aprender a conhecer um Deus que é um Deus que só abençoa. Eu tenho que dar para receber. É o Deus que muitos apresentam. Eles fazem, como é que dizem, barganha com Deus. Se você não dá, você vai ser amaldiçoado. Se você não dá, você não vai prosperar. Se você não dá, você não vai ter saúde. Muitos pregam assim. Mas o evangelho que eu falo para você, o Jesus que eu apresento para você, ele diz para mim e para você: de graça tu recebeste a salvação, de graça pregue a salvação. Se eu fui salvo pela graça, irmão, eu devo pregar pela graça. Pela graça de Jesus Cristo eu devo pregar. Porque a graça que me alcançou, irmão, o favor imerecido de Jesus me alcançou. É meu dever pregar o evangelho para você e dizer: meu irmão, é Jesus a porta, é Jesus o caminho, é Jesus a esperança para você e para mim. Não há outra saída. O evangelho é amor, o evangelho é vida eterna, o evangelho é salvação, irmão. Não envolve nada de materialismo que muitos têm pregado por aí. Quer pregar o evangelho? Pregue. Mas muitos, irmãos, estão pregando o evangelho nesse mundo. Você está vendo, você vai ver com seus próprios olhos, cobrando 4, 5, 3, 10 mil reais, irmão, para pregar o evangelho. Meu irmão, eu não dou meus ouvidos para ouvir um ser desse pregando o evangelho. Lamentável que nós estamos vivendo nos dias de hoje, irmãos. Lamentável. Eu não empresto o meu ouvido para ouvir um cão guloso pregando o evangelho dessa maneira, cobrando 3, 5, 10 mil reais para falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é instrumento deles. Jesus é o salvador da nossa alma. E ele tem que ter respeito por ele, e amá-lo, e adorá-lo, e servi-lo, sem cobrar um centavo. Essa é a nossa obrigação, irmãos. Anunciar a salvação de graça. De graça tu recebeste, de graça dai. Isso ensinou o nosso mestre, que morreu na cruz do Calvário para me salvar e te salvar, e ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado à direita do Pai e intercede por mim, por você, todos os dias. Ele não se esquece de nós, irmãos. Jesus é amor, salvação, paz, longanimidade, bondade, justiça, mansidão, domínio próprio, não ganância. Muitos estão usando o nome de Cristo, do nosso Salvador, para obter sustento financeiro, para obter prosperidade, riqueza, usando a palavra e usando o nome de Cristo. Eles não pregam por amor, eles pregam o evangelho por interesse. Mas Deus me chamou, Jesus me chamou para pregar o evangelho por amor. E se eu prego para você, meu irmão, é o evangelho da salvação. O evangelho da salvação. E se um dia na minha vida, você que me conhece, se eu ouvir falar que eu estou pedindo um centavo para você, você pode olhar na minha cara, no meu olho e dizer para mim: tu és um falso profeta. Pode falar. Se você ouvir um dia na minha vida. Porque Deus me chamou, meu irmão. Deus não me chamou para eu enriquecer pregando o evangelho, não. Jesus me chamou para ser instrumento. Jesus me chamou para ser escravo dele, vaso dele, instrumento dele, para falar somente dele, que ele é a riqueza da salvação. Eu quero que o evangelho alcance vidas, e que almas sejam transformadas, que vidas sejam alcançadas, que famílias sejam restauradas pelo poder do evangelho da salvação, que é Jesus Cristo de Nazaré. E aqui nós vimos, irmão, Hebreus 11, a fé operante nas nossas vidas, irmão.
A fé, ela vai mover você, querido. A fé vai fazer você alcançar patamares. Jamais pessoas chegaram, mas se você tiver fé, você vai chegar a lugares que pessoas nunca chegaram, irmão. Nunca entenderam o que é o Evangelho. Elas vivem aquela vidinha, mas elas não sabem o que é o Evangelho verdadeiro. Qual o poder do Evangelho para uma vida. Elas não sabem. Porque muitos vivem num mundinho, olhando só para o seu líder. Olhando só para o seu líder. E não olhem para Cristo. Quem é o nosso bom pastor? João 10:11, o que Jesus diz, meu irmão? Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem deu a vida por mim e quem deu a vida por você foi Jesus Cristo de Nazaré. A Ele você deve toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o amor, toda a adoração a Ele, meu irmão, a Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Santo de Israel. Ele pagou o preço por ti, querido. Jesus pagou o preço pela tua salvação. Ame-o, adore-o, sirva de coração, irmão. Não olhe para os homens que são falhos, pecadores. Não olhe para eles. São seres como nós, como eu e você, cheios de pecado, de ganância, de cobiça. Não olhe para eles. Olhe para Cristo. Olhe para o teu Salvador. Para o Deus que salvou a tua vida, meu querido, que se entregou naquela cruz por amor à tua alma, por amor a teus pecados, e não olhou para as dificuldades, levou aquela cruz nos lombos, carregou aquela cruz por você, irmão. Ele não merecia, mas Ele fez por te amar, por olhar para você, por ter esperança que você ia entender a verdade, que você ia entender o Evangelho, que você ia ser um cristão verdadeiro, que você não ia se corromper nessa terra, mas você ia perseverar na verdade, mesmo que custe acusações contra você, mas você ia perseverar na verdade. É isso que Jesus está procurando na face da terra. Homens assim, mulheres assim, que não se desviam da verdade. Não importa se vai agradar ou vai desagradar homens, mas é a verdade que importa. Pregar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação. Eu sou feliz, irmão, maravilhado por Jesus ter me alcançado na minha fraqueza, no meu pecado, no meu engano, nas minhas mentiras, nos meus erros. Ele olhou para mim e disse: filho, vem. E eu me prostrei a seus pés e disse: eu quero, Senhor, eu quero viver na tua dependência, eu quero viver pela tua palavra. Me dê sabedoria, Pai, na tua palavra, me dê conhecimento na tua palavra. Eu quero compreender, entender a tua palavra, Senhor. Me dê, Senhor. Eu clamei, meu irmão. Há 20 anos, há 21 anos estou clamando e não vou deixar de clamar que o Senhor me instruir, que o Senhor vai me mostrar a verdade na palavra, e Ele tem me mostrado, irmão. E hoje eu prego para você e digo: eu glorifico a Jesus todos os dias, porque Ele tem me ensinado a ser um cristão, mesmo nas minhas falhas, nas minhas dificuldades. Ele tem me ensinado. E eu sei que Ele nunca me abandonou. Mesmo eu falhando com Ele, mesmo eu pecando e errando, Ele nunca me abandonou. Ele está sempre apostando em mim. Ele está apostando em você. Naquele que não se desvia para a direita nem para a esquerda, mas caindo e levantando, Ele permanece com Jesus. Pela fé que nós temos em Jesus, nos traz esperança de vivermos todo dia um novo dia na presença dEle, cheio de alegria, cheio de paz no nosso coração, sabendo que o dia de amanhã pertence a Ele, exclusivamente a Jesus Cristo. Quando nós vemos esses homens aqui, estão agindo pela fé. Pela fé. Se olhar para Enoque, o que a Bíblia diz? Enoque foi trasladado para não ver a sua morte. Você entende, irmão? Você entende o quanto Deus amava este homem, Enoque? De Deus não querer de ver a morte deste homem. Isso é amor. Era um homem de fé, um homem temente, um homem que vivia para Deus. Seus pensamentos eram Deus, sua vida era Deus, seu caminhar era Deus. Ele vivia, Enoque vivia para Deus.
E ele obteve confirmação de ter agradado a Deus antes da sua transladação, meu irmão. Ele agradou a Deus com a sua vida. Enoque andou com Deus, caminhou com Deus, viveu com Deus, com fé, irmão. A fé dele não era uma fé fraca. Qualquer coisinha tirava Enoque da presença de Deus, não. A sua fé era uma fé firmada e centrada em Deus. Porque Enoque não olhava para a direita nem para a esquerda, mas olhava para o alvo que ele queria atingir. E o alvo que ele queria era o céu. Enoque estava com seu coração, com seus olhos para o céu. Era para lá que ele queria ir. E ele viveu a vida dele assim, nesta caminhada com Deus. E a palavra diz que Deus o transladou. Enoque não viu a morte, irmão. E não provou a morte, irmão. Deus não deixou ele provar a morte por amá-lo de tal maneira. Assim nós devemos viver nessa terra, eu e você, amando e adorando o nosso Deus. Então ele vai nos completar. A Bíblia também diz que Abel também agradou a Deus diferente do seu irmão Caim. E Abel agradou a Deus, irmão, porque ele usou a sua fé. A sua fé em Deus. A sua fé em Deus fez a diferença. Na sua oferta. Abel escolheu o mais importante para a sua oferta. Foi lá e pegou uma ovelhinha gordinha e deu de oferta a Deus. Enquanto Caim pegou das hortaliças da terra. Mas isso não envolve. O que Deus olhou foi para o coração de Abel e viu que Abel tinha uma fé, irmão, uma fé diferente do seu irmão. Então a Bíblia diz que Deus se agrada da oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. Procure na tua caminhada, querido, agradar a Deus com a tua vida. Seja bom para o teu próximo. Ame o teu próximo. Ame a tua família. Ame teus irmãos. Noé também, querido. Quando Deus fala para ele fazer a arca, Noé não ficou murmurando. Deus fala para Noé, vou ver a chuva 40 dias, 40 noites sobre a face da terra. Construam a arca. A Bíblia diz que Noé não retrucou, não. Noé pela fé, irmão. Pela fé em Deus. Ele creu. Eu vou fazer, Senhor, esta arca que o Senhor pede. Eu vou construir esta arca pela fé. E se você vê, meu irmão, nas escrituras, se você vê quando Noé está construindo a arca, apareceu um monte de pessoas criticando ele, queridos. Você pode até me criticar que eu estou pregando o evangelho para você, mas eu não vou me importar por isso. Não é a tua crítica que vai me parar a pregar o evangelho, irmão. Não é a tua crítica. O importa é eu pregar o evangelho. Noé estava fazendo a arca, tinha muitas pessoas apontando para ele, dizendo, velho, você está louco, não vai chover 40 dias, 40 noites, pare de fazer esta arca. Noé disse, Deus falou e vai acontecer, vai vir a chuva, eu creio pela fé em Deus, que ele prometeu, ele vai cumprir. Noé estava firmado, irmão. Noé estava firmado em Deus, a sua fé estava fixada em Deus. Ele sabia em quem ele estava crendo. E assim deve ser a minha vida e você, meu irmão, nossa caminhada de fé nessa terra. Nós devemos saber com quem nós estamos andando, com quem nós estamos caminhando, quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador da nossa alma. E a Bíblia diz que Noé, 120 anos, meu irmão, ele batalhou fazendo aquela arca. Para quê? Para no final salvar 8 pessoas, irmão. 8 pessoas foram salvas na arca. E tinha muito mais que 8 pessoas naquela época, queridos. Só Noé e sua família creram e foram salvos. Aquele pessoal todo que criticou ele, aquele pessoal todo que zombou dele, aquele pessoal que riu da cara dele, zombou dele, fez crítica. Ah, esse aí tá louco, pregando, falando de Deus, que Deus vai mandar chuva 40 dias, 40 noites. Noé disse, Deus falou, vai se cumprir.
E Noé continuou, irmão, fazendo a arca. E o que aconteceu, irmão? Deus cumpriu, Deus selou a arca, colocou Noé e sua família dentro da arca e selou a arca por fora. E o que a Bíblia diz? Que o céu se fechou e choveu por 40 dias e 40 noites. E aquelas pessoas que criticavam Noé batiam na porta, irmão, querendo entrar, abre, Noé, a porta. Não, acabou, irmão. Acabou, morreram afogados. Acabou para eles. O tempo estava diante dos seus olhos. Eu digo para você nessa tarde, sábado, Jesus está diante dos teus olhos. Você quer Ele, quer servi-lo, quer entregar a sua vida para Ele. É momento, é hoje, irmão, de você dobrar o teu joelho e dizer: Jesus querido, eu entrego a minha vida em tua presença. Escreva meu nome no livro da vida, que eu quero ser um vaso a partir de hoje, Senhor. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Me use conforme a tua vontade. Não perca teu tempo, querido. O tempo vai se esgotar. O momento que a trombeta soar não vai dar mais tempo para se arrepender, querido. Para chorar, para gritar: perdoa, Senhor. Não. O tempo, você olhar para Noé, o tempo, aquele povo estava ali em roda, eles tinham tempo para ser salvo. E ajudar Noé a fazer a arca, a construir a arca, para entrar junto para a arca. Mas não, eles tinham tempo para criticar. E Noé pregando. Noé continuava fazendo a arca e pregando a palavra. Noé era um pregador naquela época, irmão. Ele pregava a palavra de Deus. Mas o povo não queria ouvir. O povo queria encher o seu ego. O povo queria festa, alegria, fusarca. Isso que o povo queria naquela época. Não queria viver uma vida de santidade, uma vida de obediência, como Noé estava vivendo e falando para eles que vai chover. Pela fé vai chover. Deus falou que vai chover, então eu tenho fé, dizia Noé. Vai chover 40 dias, 40 noites. E eles continuaram a zoar da pessoa de Noé. E se você vê esse relato bíblico, a palavra, a passagem bíblica, aconteceu. E o povo pereceu, irmão. Todos eles pereceram. Morreram, irmãos. Jesus está voltando, querido. Jesus vai voltar a qualquer momento, ele vai voltar. A palavra dele, ele diz que passará os céus e a terra. Mas a minha palavra não passará. Vai se cumprir. No momento certo vai se cumprir. Eu creio. Eu creio que ele virá. A promessa é essa. Ele prometeu. E se ele prometeu, ele cumpre. Deus não é homem para que minta. Está entendendo, querido? Nessa tarde, essa palavra que eu tenho para você. Para o teu coração. Use a tua fé. E creia em Cristo. Ele é a única saída para você. Não há outro caminho. Não existe vários caminhos. Não existe vários deuses. Só existe um Deus, um caminho e um que salva, que é Jesus. Se você tem qualquer outro Deus que interfere na pessoa e você servir a Jesus, você não será salvo. A salvação só venha para a tua vida através de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho unigênito de Deus, que deu a vida por você. Amém, irmãos? Eu vou orar pela tua vida nessa tarde. Pai amado, nessa tarde eu coloco, Pai amado, a cada vida que vai ouvir, Pai, este vídeo. Abençoa eles, Pai. Abra seus olhos espirituais, Pai. Capacita, Pai. Fortalece eles, dá sabedoria, dá entendimento, conhecimento, Pai amado, para cada vida, Senhor. E abençoe todas as famílias, Pai, que vão ouvir, Pai, este vídeo nessa tarde. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, abençoa cada um. Amém, amém. Muito obrigado. Até sábado que vem. Se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Em nome de Jesus. Amém?